Bendito é o lar onde és bem recebido, das almas grande amigo e benfeitor, onde és o mais honrado e o mais querido, de quantos vêm ao lar acolhedor. Ali por ti os corações palpitam e os olhos te contemplam com prazer. Os lábios tuas bênçãos solicitam e atentos querem todos te atender. Com estas palavras da estrofe 1 do hino 403, saudamos a todos. Carinhosamente abraçamos todas as famílias que neste dia lembram com gratidão as mães e lhes prestam a devida homenagem. Que Deus esteja com cada um de nós. Seja sobre todos nós a paz de Cristo, nosso Senhor, o amor do Pai, o Criador, e a companhia do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Isaías, ao ser chamado por Deus, confessa o seu pecado e indignidade, dizendo assim: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Esta deve ser também a nossa confissão. Lábios impuros os nossos, e de todos os que conosco convivem e vivem. Portanto, oremos confiantes ao Pai Celeste, suplicando a sua graça e o seu perdão. Oremos. Amado Pai Celeste, na criação do mundo, dispensaste atenção especial para o casamento. Ali mesmo no jardim, numa cerimônia única e bonita, uniste em matrimônio Adão e Eva. Ali nasce a família. Ambos se alegraram pela bênção da união e por poderem procriar. Tudo estava muito bem organizado, mas igualmente o pecado foi um intruso poderoso e muito do que era santo desabou e criou inimizades e problemas para a família. Assim vivemos até hoje e não eliminamos os desentendimentos, as traições, os ciúmes, as brigas e os divórcios. Portanto, somos ainda imperfeitos e não sabemos administrar esta grande e próspera empresa chamada família. Perdoa-nos pela negligência, pela falta de compreensão e perdão que frequentemente se avolumam sobre nossa casa.
Queremos viver e aceitar os caminhos que nos propões, mas especialmente aceitar nosso chamado dentro desta organização chamada família. Seja eu um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma irmã, que eu possa examinar este estado e este chamado e comprometer-me a não ser um estorvo e potencial negativo, mas alguém que espera confiantemente em ti, que renova as promessas matrimoniais e assume uma postura de um ser responsável e responde pelos seus atos. Dá-nos na tua presença a paz de Jesus Cristo. Ilumina-nos e guarda-nos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Numa palavra de pós-confissão, quero citar igualmente o profeta Isaías, que disse no capítulo 33, verso 2, Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. E igualmente lembro a palavra de Josué ao povo de Israel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Especialmente escolhido para este culto que lembra o Dia das Mães, o Domingo das Mães, ele se encontra em Êxodo, no capítulo 2, os versículos 1 até 10, e lemos assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho.
Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Nós acabamos de cantar e ouvir a canção que tem como refrão: "Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti." E eu quero perguntar a você: que irmão é este? Pode ser o irmão da igreja, pode ser o irmão no trabalho, mas também pode ser o irmão de sangue. No Dia das Mães, vamos falar de irmandade. Irmãos, mães, pais e família. Lugares e corações onde Deus está e onde Ele não está, mas pode atuar e derramar sua direção e os seus cuidados. E tudo isso está nesse texto que nós lemos de Êxodo no capítulo 2, que traz como título o nascimento de Moisés. Mas poderíamos dar a esta história, ou esse texto, outros títulos também. Ele envolve uma mãe, uma irmã dele, uma princesa, um pai, e toda uma situação adversa para o nascimento de um homem, um ser masculino, por causa do decreto desumano, triste, outorgado às parteiras por Faraó. Mas nós estamos diante de uma singela e bonita família. O nome dessa família não aparece aqui, mas ele vai aparecer mais adiante. Mas eu vou dizer, eram Amrão e Joquebede. E o mais interessante é que era o sobrinho, Amrão, e a tia, Joquebede, que se casaram e que eram da mesma tribo, a tribo de Levi. E aqui também pode estar um dos segredos ou estratégias do crescimento acelerado do povo de Israel, o casamento entre parentes,
porque o povo na época estava crescendo em grande número. E deste enlace, deste casamento de Amram e Joquebede, nasce um bebê, homem, ao lado de uma irmã que já havia nascido, e ela se chama Míriam. Ele foi escondido por 3 meses, e aí chegou no limite. Agora ela precisa, ou melhor, ele precisa aparecer. E até aqui, nesses 3 meses iniciais, o projeto foi muito bem sucedido. E o casal, Amram e Joquebede, eles querem manter a sua família inteira, completa. Jamais abrir mão de um filho, nem da filha, nem do filho. Nunca. E o amor materno vai além do bebê nos braços, que enxerga a beleza de Moisés e que o próprio Deus dá a ele. Gostaria de lembrar aqui que a palavra bonito, ou beleza, ou bom, é a mesma que foi usada lá em Gênesis, quando Deus termina de criar o mundo, e ele mesmo conclui: eis que tudo era muito bom. Aqui também, Moisés, este pequeno nenê de 3 meses, era muito bom. E lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão fala sobre esse momento, ele diz o seguinte sobre esse evento: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Não apenas para a mamãe, não apenas para o papai, não apenas para a irmã, não apenas para a filha de Faraó, mas para Deus também. E todos os filhos são bonitos. Todos os seres humanos são bonitos, apenas diferentes, mas iguais em uma coisa: somos todos feitos à imagem de Deus. A mãe, Joquebede, ela é fria e calculista. Ela burlou a lei para preservar a vida do seu filho. Onde reinava um grande ódio pelos seres masculinos que nasciam por um povo, Moisés é colocado como uma semente. Estava ali o Salvador de seu povo, um protótipo de Jesus Cristo. E ela não podia mais ocultá-lo de Faraó. E ele termina dentro da casa deste. E mais adiante, Deus novamente vai colocá-lo frente a frente com Faraó. Ele vai falar com ele, negociar e pleitear a saída do povo. Este mesmo Moisés. E que optou em ficar com o seu povo. Ele tinha a opção de ficar no palácio de Faraó, como adotado, mas ele não quis. A mãe, Joquebede, confia em Deus e não em Faraó. A filha de Faraó tem jeito de mãe e não de princesa. Ela não é cruel como o pai. Ela ama. E aqui poderíamos lembrar o que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Uma mãe educada na alma, no espírito de obediência, esta era a mãe de Moisés. Ela confia em Deus, apesar do Faraó. Gostaria de citar aqui uma frase de um educador. Ele diz, um educador cristão: a educação da alma é sempre a mais importante, mas a menos considerada. O que somos diz mais a uma criança a longo prazo do que o que dizemos. Todo pai e mãe não são apenas a favor de Cristo ou contra Ele em casa, mas estão sempre ajudando a encaminhar seus filhos também a favor ou contra Jesus. E em Hebreus 11, quando lemos acerca dos heróis da fé, também estão incluídos Amram e Joquebede. E ali diz:
Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pela fé dos pais. E eu pergunto a você, pai e mãe, se tivesse que esconder seu filho, de que seria? Não o esconda de Deus. Apresente-o sempre, não apenas no batismo e em momentos esporádicos, mas oportunizando encontros marcantes e edificantes para eles, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Gostaria de falar um pouquinho também sobre a irmã de Moisés, Miriam. E daí descende também o nome tão familiar para nós, que é Maria. A importância de uma irmã que se une à mãe. Miriam foi sábia, discreta, ágil, esperta, na hora certa. Porque ali estava o irmão dela. Isso nos lembra um pouquinho aquilo que Jesus disse para uma das mulheres que o procurou. Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Joquebede e Miriam. Aquele menino que chorou em meio ao junco, subiu o Sinai e conduziu o povo ao deserto. As crianças não são diamantes, porque elas crescem. Diamantes não crescem. O diamante tem um passado de 1000 anos. O filho tem um futuro. Esta mesma irmã de Moisés, Miriam, canta logo após a passagem pelo Mar Vermelho:
em gratidão a Deus pela vitória sobre os inimigos. E ela conclama todas as mulheres, ou um grupo de mulheres, e elas cantam fervorosamente. É um bonito momento. Mas também, não menos importante, é a revolta dela contra o seu irmão Moisés, junto com Arão, quando ele escolhe uma esposa que não caiu muito na graça dela. E Deus castiga ela e ao irmão, a Arão, com a lepra. E sabem quem intercedeu por ela? O maninho, o irmão, que ela colocou lá. E veja o que diz Moisés na sua oração a Deus. Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura, à irmã e ao irmão. E ela foi curada. Este é também um dia para pensar nos irmãos. O que estamos dispostos a fazer por eles? O que já fizemos por eles? E o que ainda temos que fazer por eles? E aqui podemos também falar de cunhados, de cunhadas. Será que precisamos jogá-los no meio do rio e pensar assim, tomara que o rio os leve mesmo, de uma vez por todas? O que você está disposto a fazer em nome de Deus por seu irmão, sua irmã, cunhado, cunhadas, primos? Imite a Miriam, imite também Moisés. Quem sabe aqui cabe bem aquela pergunta que Deus fez para Caim. Onde está o seu irmão? E por fim, ainda um destaque final é a palavra arca, ou barca, ou aquilo que nós conhecemos como Moisés. Essa palavra aparece apenas 2 vezes na Bíblia, aqui e em Noé. Noé confia em Deus e depois faz a arca. E ele a enche de animais e a sua família. Joquebede confia em Deus e faz a arca e coloca apenas uma pessoa. Confia em Deus. Façamos a melhor arca possível para salvar nossos filhos. Podemos colocá-los no rio. Aliás, quando os trazemos ao batismo, de certa maneira fazemos isto. Mas não vamos largá-los em águas correntes. Mas ali onde os vemos e no perigo onde podemos até recolhê-los, num lugar seguro. Qual é este lugar? É um empreendimento da mais alta complexidade e confiança. Colocar os filhos no lugar certo, para serem encontrados por Deus. Que história Joquebede escreveu para toda a vida de Moisés? Que história Miriam escreveu? E que história Moisés escreveu? Podemos excluir alguém? Joquebede não tinha outra opção, e era a opção que Deus lhe deu, e que Deus abençoou, e que terminou muito bem. Crianças, os filhos gostam de receber instruções e direção de quem elas mais gostam e amam. Elas crescerão melhor no solo fértil da casa do que em qualquer outro lugar. Deus está nos eventos diários de nossas famílias. Nós temos lutos e lutas diárias. A prosperidade e a morte. Mas Deus nos guia, mesmo que não o saibamos. Talvez nenhum barco despertou tanto interesse como aquele Moisés, camuflado no meio do junco. Um barquinho de junco. O barco mais importante que a história já registrou, com apenas um passageiro.
Isso nos lembra também o barco em que Jesus está. Ele não vai afundar. Ele chegará sempre ao seu destino. E nós podemos imaginar este barco, que é a nossa família, que navega, às vezes em águas turbulentas, às vezes em águas tranquilas, mas sempre na companhia daquele que nos guarda, daquele que é o nosso Salvador e que nos vai conduzir até o outro lado, onde vamos fazer eterna companhia à grande família de Deus, Jesus Cristo. Amém. Amen.
Neste momento queremos convidar a todos vocês para que orem conosco. Como família, assim como vocês estão no lugar onde se encontram nesse momento, somem-se conosco para orar ao Senhor. Deus Criador do céu e da terra, nossos lábios estão prontos para falar e expressar louvor e gratidão por este dia, esta semana, este tempo que vivemos. Damos-te graças e louvor. Estamos apreensivos e não conhecemos o que vem pela frente, mas no presente nos sentimos cuidados por ti. Ainda não perdemos ninguém por causa do vírus e tampouco gostaríamos. Todos da nossa casa nos são preciosos irmãos e da igreja também irmãos preciosos. Reconhecemos que somos diferentes e temos reações que nem sempre são do agrado. Mas com isso expressamos também o que tu fizeste ao nos criar de forma distinta e a tua imagem. Nós oramos por todas as mães, de todos os lares, mães que estão sozinhas, viúvas, divorciadas e doentes, mães que diariamente estão na batalha para colocar o pão sobre a mesa, mães que estão reclusas em presídios e distantes dos filhos. Oramos pelas mães que estão criando seus filhos sozinhas. Por todas oramos e pedimos que o teu amor para com elas seja uma constante. Oramos por todas as famílias de nossa igreja, que possam nesses dias se unir e refazer os laços fraternos, que os casais possam se controlar e não explodir com raiva e ódio com os filhos, que tenham a devida paciência e que oportunizem momentos para lhes ensinar as sagradas letras desde pequenos. Oramos pelo pastor Hans Kommers e a esposa Ali, que retornam para a Holanda esta semana. Queiras por tua graça acompanhar a eles, que possam encontrar os seus na alegria e na fé, guardados pelo teu amor. Oramos e suplicamos pelos enfermos, acamados e que sofrem dores. Ampara-os por tua graça. Pedimos também por uma chuva necessária e importante para aquilo que está pela frente. Que não nos falte a água, um bem tão precioso, a fonte da vida. Oramos isto e suplicamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse momento do culto, seria a oportunidade para nós ofertarmos. Não é possível fazer isso na igreja, mas como conselho, disponibilizamos novamente os números da nossa conta bancária, a conta bancária da igreja, onde incentivamos, podem ser depositados online ou pessoalmente, os valores que são destinados dominicalmente por cada família para este propósito. Louvamos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu através da boa colheita e que Ele também nos guarde e nos abençoe nesta semana. Sempre
Queremos agradecer a vossa atenção e também a sintonia, e também convidá-los a estarem conosco nas próximas atividades que iremos dispor, e também incentivar a que compartilhem estes links com vossos amigos, com vossos familiares, próximos ou distantes. É sempre uma maneira de nós divulgarmos também as atividades e a pregação da palavra de Deus. Queremos nos despedir com a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz.